Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é atualização semanal da Magalu. Depois do meu trade na Magalu, vamos comentar um pouquinho sobre o vídeo que viralizou da Luiza. Aliás, bem pouquinho sobre esse vídeo, só vou trazer aqui a headline e o que eu espero da Magalu para as próximas semanas, tá? Então, um planejamento aqui para você do que fazer com as ações da Magalu. Devo comprar, vender, segurar? Qual que é a minha ótica para curtíssimo prazo e médio prazo, já que longo nem a mãe de Ná consegue com esse cenário todo turbulento, não só brasileiro, né, mas principalmente internacional. E diga-se de passagem, pessoal, enquanto eu já coloco aqui o artigo para vocês, olha, o Brasil deve viver um período de paz. Apesar das eleições em outubro, até lá, ou pelo menos até os debates, não sei, a gente deve ter paz, tá? Principalmente nesse setor, o ICOM. Por quê? Fiscal é favorável, então a PEC foi favorável para o setor, vai aumentar consumo ou tende a aumentar consumo. Então essa parte é bem favorável, tá? Outra parte interessante é que o Congresso está em recesso. Tá? Então a gente não vai ter muito o que falar sobre Brasília. Brasília deixa de fazer preço, por isso que eu comentei aqui em um dos vídeos que o fiscal não faz mais preço. Tá? E a política monetária pode ter um hiato de não fazer preço também para o setor. Tá? Ou seja, os juros lá na casa do chapéu, nos próximos 20 pregões, não sei, 40, 20 a 30 pregões que nós temos aí até o ferver de fato as eleições e se consumar as eleições, a gente pode ter uma paz para o Brasil. Tudo que a gente poderia ter caído lá em setembro, outubro, no pré-eleição, a PEC dos combustíveis, a PEC dos benefícios fez isso para a gente. Então a gente pode ter achado um fundo e soluçar para cima. Esse foi a expectativa do meu trade, que deu errado lá na segunda quinzena de maio e que deu super certo agora recentemente. Vamos falar sobre esse trade e sobre o fato de que sim, pessoal, a Magalu consegue aprovar, gerar crédito. Esse é o sonho das empresas de cashback, por exemplo, de uma Melius, de ter esse poder aqui de, apertou, libera crédito, tá? Porque tem a emissão desse crédito por conta. Então, isso é interessante, né? O que as varejistas evoluíram de 2010, 2015 para cá, todas elas, principalmente as de e-commerce, porque isso já era notório em grandes varejistas como Carrefour, Extra, etc., foi a emissão de crédito. Então, ela aprovou aqui crédito de 10 milhões para clientes. Pois bem, compra consumo no curtíssimo prazo, tem o fiscal a favor, o médio prazo, pessoal, né? Só a mãe de Ná para entender como que a economia vai estar no médio prazo. No preço eu consigo dar um chute para vocês interessante, inclusive na matéria, tá? Fala do preço de R$ 3,07. Pessoal, eu saí exatamente a R$ 3,07. Tá? 2,13, ponto nosso lá do gráfico, tá? Que eu sempre compartilho com vocês, até o 3,07. Eu fiz parcial em 2,45, já vou falar para vocês do trade. Bom, aqui, pessoal, é o fazedor de preço para o setor no médio prazo. Então, no curtíssimo prazo, eu comentei algumas semanas atrás que a política monetária não ia fazer mais preço. E aí, quando a PEC foi sancionada, a PEC também, a fiscal também não ia fazer mais preço. Tá? Então, a gente tem só a Magalu para fazer preço, vamos assim dizer, e comento com vocês, a PEC foi positiva para o setor. Tá? Vai jogar dinheiro aí que pode reverter em consumo. Tá? A gente volta ali para 2020, quando nós tínhamos aqueles pacotes fiscais, tá? Estimulantes, estimulativos. Tá? Agora, essa é a curva de juros 2025, pessoal. Por que eu peguei 2025? Porque o impeachment foi em 2015, 2016. Foi em 2016 ali, né? Se não me falha, 2016. Naquele momento, em 2016, os juros de 10 anos, ou seja, a curva longa que o mercado olhava para precificar small cap, etc., era de 2025. Então, é um vencimento de DI muito importante para mim. Tá? E naquela época do impeachment, o mercado jogou essa taxa para 14,61. Então, o mercado pediu 14,61. Acho que a Dilma tinha ido no ano anterior a 14,25, ou 14,50, 14,25, acho, que foi a máxima da nossa Selic, né? Sempre esqueço, mas 14 é alguma coisinha. Então o mercado jogou em equilíbrio, chegou a dar um pico maior do que 14, tá bom, pessoal? Chegou aí a 16, 17, mas eu excluí esse ruído impeachment e aí ficou negociando algumas semanas ali entre 14 e 61. Então aqui é impeachment, pessoal. Tem até um alarme meu laranjinha aqui. O mercado tá chegando lá. Então a curva de juros, pessoal, a PEC não faz bem para a curva de juros, a PEC só faz bem para o consumo de curtíssimo prazo, então a gente deve ter um aumento de consumo que deve valorizar e já está valorizando as empresas do setor. Tá? Mas o juros está abrindo. Então, o filme não é bonito. Lembrem quanto que a Magalu valeu lá em 2016. Outra empresa, turnaround, maravilha, pessoal. Não, sem dúvida nenhuma, mas o mercado não está vendo fundamento agora.
Tá? Ele está vendo quão difícil vai ser as empresas manter os mesmos fundamentos que hoje podem estar bonitos ou feios. Tá? Mas para o futuro o mercado está dizendo que vai ficar mais feio. Tá? Então o filme está sendo precificado, o mercado pode se frustrar, mas o mercado, né, os bancos, fundos, etc. Mas a narrativa é que faz preço. A narrativa é o quê? Olha, não importa se o resultado vier bom agora, o futuro é pior. Tá? Então a gente soluça para compra, mas a tendência é de venda. Tá? Os juros, pessoal, está abrindo, tá, para patamares próximos do impeachment. Tá? Então já chegou aqui, está chegando, né, no meu alvo, que pode deixar, né, as small caps mais tranquilas, porque eu tenho um alvo nesses juros em 13,64. Tá? Um pouquinho antes, um ponto percentual abaixo do impeachment. Então, se eu disser para vocês que durante, tá, os próximos pregões, ou até bater nos 3,64, os juros devem estressar, tá? E não fazer preço, porque o fiscal foi interessante. Tá? O fiscal foi interessante para o setor. Em março, nós tivemos algo parecido, tá? Com o adiantamento do FGTS, e foi o meu alvo do trade. Então eu comentei para vocês que o que eu esperava na segunda quinzena de maio, e tomei um stop, tá? Segunda quinzena de maio e tomei um stop, era o fechamento da curva de juros, aconteceu um pouquinho, tá? E um aumento para as ações no quilate de março, ou seja, 58%, algo em torno de R$ 2,50, R$ 3. Eu plotei isso, nunca chegou. Então, frustrado, e ainda tomei um stop, né? A minha opção, no caso, minha call virou pó, tá? Agora, foi o mesmo. Nos meus pontos aqui que eu compartilho com vocês, pessoal, são os mesmos pontos que eu utilizo para operações, por exemplo. Tá? Eu tinha o 2,45 e o 2,13. Eu escolhi, Bruno, sem ter nenhum quantitativo por trás, não, foi algo aleatório, eu escolhi o 2,13. Cadastrei uma ordem no 2,13, tá sabendo que o 2,45 era a minha parcial, e os 3,14, a região dos 3,14 seria no máximo. Eu peguei aqui, subtraí 7 centavos, coloquei uma ordem no 3,7, coloquei uma ordem no 2,45. A diferença de 2,13 para 2,45 foi justamente o meu stop. Tá? Então eu coloquei um stop ali de acordo com o retorno. Quando o primeiro retorno parcial foi conquistado, eu joguei meu stop para 0 e deixei no 3,7. Deu tudo certo esse trade. O que deu errado em maio, deu certo em julho. Mas, pessoal, está muito próximo, tá, daquele momento de mercado onde compramos small caps, tá, que foi março. Então, eu não tenho uma expectativa maior que março. Ou seja, a Magalu, no curtíssimo prazo, para mim, é mais compra do que venda. Mas detalhe ali, pessoal, 3,14 ao 3,47 é fim de curso para mim. Tá? Eu não vejo 2022 merecer algo maior do que foi em março. Pode ser que em 2023 tudo bem, tá? Mas não acho que merece. Pelo estado de emergência, pelo juros está caminhando para o impeachment, por vários pontos que são externos da Magalu. Não acho que a Magalu vai quebrar. Pessoal, não acho nada disso. Tá? Inclusive, até espero que os resultados tenham achado ali o seu limite de degradação para o setor. Então, o que a gente deve ver ano que vem é as empresas estabilizarem, assim como foi 2013, 2014, e a gente espera um 2016 de fundo e decolagem. Tá? Então, eu considero o nosso contexto 2012, 2013, 2014, aquela faixa, pessoal, onde a Bovespa ficou lateral. Eu venho falando isso bastante para vocês, para quem é novo, só repetindo. Bom, se eu acho que o fim de curso da Magalu está entre 3,14 e 3,47, tá? Na parte do sul, dos ursos, tá? Eu considero que se os juros voltar para o impeachment, pessoal, 14 lá, tchau, a gente renova a mínima. Tá? Seria R$ 1,51. Mas se ficarmos no 13, brigando ali, começar a fechar esses juros, pessoal, 2,45 agora é suporte novamente e o 2,13 continua suporte. Tá? Então temos somente 3 pontos para baixo, tá? E aqui 3 pontos para cima, só que agora ela está muito mais próxima dos pontos para cima, ou seja, o retorno está muito menor do que o risco. Tá? Então já não vejo atratividade em abrir posições. Para longo prazo, pessoal, eu teria esses 3 guardiões aqui para as ordens técnicas, tá certo? E aí a gente tem que depender da mãe de Iná para eu falar algo a mais. Algo a mais seria quais são os alvos para além de março. Quando eu vou lá para o gráfico semanal, tiro os meus estudos, tá?
É justamente março que subiu agora. Está prestes a terminar de subir nos 3,14 aqui. Então eu não imagino um fluxo maior do que esse dentro de uma tendência que é de queda. Certo? Então esse é o objetivo. Bem objetivo, nada subjetivo. Agora, em um 2016, vamos voltar para 2016. Tá? Em um 2016, tá? A gente pode imaginar mais um fluxo de alta no quilate. Pessoal, a gente pode pegar até da mínima da pandemia até a máxima. Tá? Fazer um movimento assim, ó. Mas não acho que vai ser no curtíssimo prazo. Os preços podem continuar os mesmos, na minha opinião, por anos. Tá? Por 1 ou 2 anos. Tá? Então o timing não é agora para se acreditar em um super ciclo de alta, mas os preços, muito provável. Tá? Se não, um pouquinho abaixo, um pouquinho mais ou menos próximo do preço agora. Certo? Então a volatilidade dos preços eu acho que não vai ser muito grande. Agora o custo-oportunidade que é bizarro. Por quê? Uma Magalu lateral, pessoal, não paga dividendos. Um CDI está pagando 14%. Tá? 1% ao mês. Então o custo-oportunidade, sem dúvida nenhuma, vai ficar azedo para as ações caranguejo. A Magalu é uma ação para ser caranguejo. Tá? É uma ação para ser caranguejo. Quem não é para ser caranguejo? Banco, utilidade pública, porque paga dividendos, tem lucro recorrente mesmo que a economia vá mal. Tá? Seguradoras, CDI alto. Então tem pontos importantes. Tem também empresas como a Raia Drogasil, como a Hypera, que consegue repassar a inflação, consegue ter uma demanda ali bem consistente, não tem flutuação de lucro muito grande, uma Ambev, tá? Tem, mas vejam que eu estou falando muito mais pro lado do valor do que do lado do crescimento. Tá? A Magalu, Via ainda precisam, tá, de crescimento, ainda precisam de consistência econômica para poder mandar bala. Beleza, pessoal? Esse aqui então é um vídeo da Magalu. Espero ter ajudado vocês de coração. Deem uma chegada nos links da descrição e fico com vocês aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau!